Olá, eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer para vocês um tema envolvendo a comunicação não verbal dos cavalos. O tema é o cavalo como mestre da comunicação não verbal. Lições para líderes e equipes. E aí eu quero perguntar para vocês como andam as suas comunicações, verbais e não verbais. Como você está fazendo essa comunicação emocional? Como você trabalha com a comunicação dentro da sua equipe? Como você entende a comunicação não verbal da sua equipe para você? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou que diante de tantos assuntos que você tem que tratar diariamente, você possui um entrave que é a comunicação não verbal, que é uma comunicação que você muitas vezes não utiliza, mas que você sabe que está transformando ou passando informação através dessa comunicação não verbal? E esse é um assunto que merece respeito por parte de todos os líderes, porque é através dela que ele vai passar essa comunicação para os seus liderados e conseguir ou não os resultados necessários desejados pela empresa. Então, eu quero trazer aqui para vocês um assunto envolvendo os cavalos. Por que eu envolvo os cavalos quando eu falo de comunicação não verbal? Não é mais fácil, Silvia, você utilizar várias outras formas de falar sobre comunicação não verbal? Eu utilizo o cavalo, gente, porque na verdade eles são mestres de comunicação não verbal. Eles vivem em manadas, né? E também eles dependem de sinais sutis para manter a harmonia e a segurança também de todo o processo do grupo. Momentos que eles podem estar passando por algum tipo de risco, eles conseguem se comunicar através de movimentos corporais, expressões faciais sutis, variações de respiração e até mesmo pequenas tensões musculares que transmitem essas mensagens, né, claras entre eles. Então, quando eles estão em algum momento que há uma necessidade de uma comunicação ágil, rápida entre eles, eles têm esse tipo de comunicação não verbal, tensionando inclusive os seus tendões, né, para que os demais entendam o que está acontecendo dentro da manada e qual é a percepção deste cavalo que está passando as informações para a manada, para que essa manada tome uma decisão através dessas informações recebidas. Você já transformou essa informação que eu estou passando? Você já tentou verificar isso dentro da sua equipe? Como a sua equipe está passando a tensão daquele momento para você? Quaisquer clarezas de mensagens transmitidas através de olhares, através de gestos, de informações faciais principalmente, isso é muito importante. Quando nós não possuímos essa integração com essa comunicação não verbal, nós trazemos um risco para dentro da equipe muito grande. Por quê? Porque nós vamos perder as informações através de pontos sutis, através de pontos que nós muitas vezes nos colocamos em defesa e muitas vezes não sabemos fazer também a leitura. E para nós, como líderes, lidar com esta parte emocional dentro da equipe é muito importante, porque é um posicionamento que deve ser utilizado no momento de muita clareza
e é um momento de sensibilidade, digamos assim, de toda a equipe, onde esse ambiente e as intenções dos outros, né, se tornam especiais neste momento. E por que, Silvia? Muitas vezes, nós agimos naturalmente. Quando nós estamos estressados, quando nós estamos preocupados, quando algo está mexendo conosco de uma forma que nós não podemos verbalizar. Dentro da equipe, nós temos que ter um olhar para todos esses tipos de emoções. Isso é um tipo de emoção que o cavalo, como professores, mestres na comunicação não verbal, nos trazem no contato com eles. Quando eu faço um treinamento de liderança emocional com essas atividades assistidas por cavalos, nós estamos ali naquele momento trazendo um espaço para que as pessoas se entendam e se vejam através de um espelho. O cavalo, ele só vai refletir o que você estiver comunicando com clareza. Se você não estiver comunicando com clareza qualquer informação que você queira que ele conduza, que ele produza, o cavalo, ele não vai atender o seu pedido. E é muito interessante isso, pessoal, porque é nesse momento que você verifica aquele determinado funcionário, o quanto ele está ou não trabalhando a comunicação não verbal dele dentro do grupo. E de que forma que eu faço essa leitura? Sendo os mestres em comunicação não verbal, né? Os cavalos, eles nos trazem essa sutileza de informação através da conexão. Ou eu me conecto com ele para que ele produza as ações que eu estou comandando, ou eu não vou ter resultados. Trazendo isso para dentro do nosso meio corporativo, é da mesma forma. Se ao ter os atos dentro da minha equipe, eu não esteja conectado com essa minha equipe ela não vai produzir todo o processo e chegar no resultado que eu desejo que eles cheguem. Então, isso é muito importante levar em conta, que muitas vezes o que a gente deseja aprimorar na liderança, a nossa comunicação com a equipe, ela está falha, ela está rasa. E isso nos preocupa, isso nos deve preocupar. Entender o olhar de um funcionário para o outro, entender um levantar de sobrancelhas, um arquear de sobrancelhas, entender que as pessoas, quando movimentam qualquer músculo do rosto ou intenções produzidas pelo corpo naquele momento, é onde o funcionário está tentando me comunicar que ou ele não está se conectando com as informações, ou ele não está se conectando com o grupo, ou ele não está se conectando com o líder. E nós estamos colocando em risco todo um resultado se essa equipe não trabalhar a favor desse projeto. Então, quando nós interagimos com um cavalo, por exemplo, ele rapidamente percebe que palavras não têm efeitos. E o seu corpo e as suas emoções, sim, elas trazem ao cavalo o que está sendo alinhado com eles. Nós conseguimos as respostas coerentes desse cavalo quando ele entende que esse líder, ele está seguro do que ele está passando. Se você se aproximar de um cavalo com insegurança, com uma respiração, uma movimentação diferenciada, se você permanecer próximo ao cavalo com os batimentos cardíacos não alinhados com o dele, você não obterá um resultado efetivo deste cavalo.
Aí você vira para mim e fala assim, tá bom, Silvia, você está mexendo com o cavalo, ok? Você está falando de um animal, mas o que isso tem a ver com a minha equipe? Que são pessoas, são seres humanos, como que eu verifico isso? Você já parou para pensar que quando você está num momento que você está tenso dentro da equipe, que você está num momento onde você está tentando produzir algo junto à equipe, mas de uma forma tensionada, de uma forma onde você não está conseguindo passar as informações, a sua comunicação para essa equipe. E diante disso, você não está tendo o resultado necessário diário, semanal, mensal, para poder chegar no objetivo do projeto? Então você vai virar para mim e dizer assim, e como eu faço isso? Todo esse alinhamento, ele tem uma condução chamada conexão. A mesma coisa que eu falei há pouco sobre a conexão com o cavalo, você tem que ter com os seus liderados. Porque se você não se comunicar com o seu liderado, você pode esquecer de algum resultado dentro dessa equipe. O líder, ele não pode estar inseguro, ele não pode estar ansioso ou confuso, por exemplo, né? Porque qualquer passo que você hesite dentro desse time, ele vai perceber, assim como o cavalo. O cavalo, quando você aparece ansioso, nervoso, com uma respiração ofegante, o animal, ele hesita, né, basicamente, e se recusa a seguir o seu comando. Se ele está hesitando e se ele está negando esse seu comando, é porque esse seu comando está chegando de forma não comunicativa para ele, ou seja, ele não está entendendo o que você quer dizer com o que você precisa que ele produza. E é muito engraçado dizer isso porque as pessoas muitas vezes não entendem desta forma. Eles entendem que o cavalo é um animal e que o cavalo, enfim, não está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu não estou verbalizando. Eu estou informando através do meu corpo, das minhas expressões, o que eu preciso conseguir dele para que ele faça e haja dentro dos comandos que eu estou dando. Eu uso muito essa atitude, né, esses pontos relacionados ao cavalo, porque é um animal que muito se aproxima em termos de emoções do ser humano. E especificamente o líder, quando ele quer produzir alguma coisa com a sua equipe, não é só verbalizar, porque palavras também muitas vezes não são entendidas diretamente pelas pessoas. Você já imaginou que existem pessoas que são ouvintes, que são mais auditivas, outras são mais visuais, outras têm muito mais a forma de tocar para sentir, né? Que seria a parte sinestésica da história, que você comanda, mas a pessoa precisa tatear alguma coisa. Eu já tive profissionais que chegaram dentro da empresa para trabalhar e você falava uma vez, duas, três e a pessoa não entendia o que você estava comunicando. Ela realmente não entendia. De uma forma que eu tive que pegar um pedaço, uma folha de papel, eu tive que pegar uma caneta, eu tive que desenhar o organograma, eu tive que posicionar esta pessoa neste organograma e os detalhes que ela deveria conduzir com as demais pessoas. No momento que eu estava conduzindo este processo junto a esta pessoa, ela ficou atenta o tempo todo, olhando para aquele papel e o desenvolver do trabalho através da caneta. Em nenhum momento ela direcionou o olhar dela para os meus olhos, né? Parando e me ouvindo só. Ela precisava ver. E ao mesmo tempo que eu enxerguei isso diante dela, eu terminei de conduzir o processo dentro deste papel
eu entreguei a caneta a ela e mostrei o papel a ela para que ela verificasse qual era o posicionamento dela dentro da equipe e o que ela conduziria nesta equipe. E imediatamente houve aquele sinal de alívio. Ah, entendi agora o que você quis dizer. Então, somente nesta frase eu entendi que todo o processo que eu deveria seguir dali para diante com ela seria escrevendo, seria mostrando, seria falando e ela poder tocar em algo que significasse para ela o que ela deveria executar. E foi muito, mas muito interessante, porque o que nós aprendemos com o outro, a respeitá-lo, a entender de que forma ele está nos entendendo. Muitas pessoas não chegam a esse ponto de dizer para nós o quanto ela não está entendendo. Porque tem profissionais que têm medo de você achar que esse profissional, ele não tem uma inteligência, uma maturidade para transitar dentro deste processo, desse projeto que você está conduzindo com ele. Então ele se isenta de falar qualquer coisa. Pode perceber que dentro de um grupo homogêneo sempre haverá aquele que é o mais quieto. E esses são aqueles que você deve perceber se naquele momento estão entendendo você ou não entendendo você. Isso é importantíssimo para nós, como profissionais e líderes que somos, trazer à tona quem nós temos dentro da equipe. Porque depois que você passar este projeto, as informações, você passar as tarefas diárias para o grupo, o que vai acontecer? Você não vai ficar o dia inteiro com aquele grupo. Você vai fazer as suas próprias tarefas. E naquele momento você está deixando um grupo sozinho, sem entender se entre eles as pessoas irão se entender. Esta comunicação não verbal, ela tem que ser rodada a todo momento. Nós não podemos deixar de enxergar, em nenhum momento nós não podemos deixar de enxergar o que é que está acontecendo dentro do grupo. Se entre eles a comunicação não fluir, daqui 2 dias, quando você for pedir o resultado do trabalho que você solicitou, provavelmente você terá, assim, uma surpresa de não ter efetivamente o trabalho que você solicitou. E é nesse momento que eu falo sobre a clareza que o cavalo nos transmite, a confiança e o respeito que esse cavalo responde de forma a nos dizer que, ok, entendi o que você está querendo e vou conduzir o processo para você. Esse respeito, essa confiança, essa postura, nós temos que passar não só para esse cavalo que nós estamos conduzindo, nós temos que passar para os nossos profissionais, nós temos que passar para a nossa equipe. E a cada 1-2 horas, voltar naquela equipe e perguntar: tudo ok? Vocês entenderam? Como está o processo? Há alguma dúvida? Vamos verificar em que ponto vocês estão, como vocês pretendem chegar daqui para frente até a conclusão deste trabalho. E aí você dá espaço para as pessoas poderem dizer a você, líder, como elas estão se sentindo. É importantíssimo que essa parte corporativa do líder, ela flua diante dessa equipe. É muito importante que as pessoas entendam a cada dia que, apesar de toda a tecnologia que está chegando no mercado, nós tenhamos que dar suporte a essas pessoas. Eu vi um vídeo esses dias muito interessante na internet, dizendo sobre o jovem que está chegando no mercado de trabalho. E foi muito triste o que eu ouvi, mas ao mesmo tempo veio concluir aquilo que eu estava imaginando, que o jovem hoje, ele não tem poder
de verbalizar muitas coisas por falta de vocabulário. E isso está fazendo com que as pessoas mais velhas conquistem, arrumem emprego mais facilmente do que o jovem que está chegando agora. E por que essas pessoas mais velhas estão conquistando maior espaço no mercado de trabalho com a inteligência artificial, que é um meio de comunicação muito sutil, mas muito poderoso? Porque eu vou dizer para vocês, o jovem, ele muitas vezes, ou ele está na turminha conversando sobre N coisas mais da área deles, ou ele está no computador ou no celular verificando a internet, as redes sociais, os amigos, vendo uma partida de futebol, jogando, né? Ou qualquer jogo dentro ali da internet. E aí eu vou dizer para vocês, não há problema nenhum nisso, nenhum. Mas eles estão deixando esse tempo passar, se interessando por outras coisas ao invés de se interessarem por leitura. E aí é o ponto onde entra o porquê as pessoas mais velhas estão conquistando empregos mais facilmente com a inteligência emocional do que os jovens, porque falta vocabulário para esses jovens. Falta o espaço de aprendizado e de troca de experiência com esse jovem, entre outros jovens. A falta de vocabulário faz com que eles deixem de informar a inteligência artificial detalhes sobre qualquer processo dentro de um assunto que eles precisam executar. Então, se eles vão ter essa dificuldade de dizer à IA o quanto ele precisa, o que ele precisa, de que forma que ele precisa, se ele não tem vocabulário para trazer essas informações para a inteligência emocional, produzir um texto, produzir um livro, produzir qualquer planilha, gráficos. Se ele não tem esse entendimento, eu vou perguntar para vocês, como ele quer produzir um resultado dentro de uma equipe? Não há resultado dentro da equipe se as pessoas também não souberem verbalizar de forma adequada. A não verbalização que o cavalo nos propõe é muito mais interessante. Por quê? Porque ela não traz efetivamente palavras, né? Talvez seja mais confortável para algumas pessoas, mas ela é muito mais difícil. Então, essa não verbalização, ela tem que ser passada com uma sutileza diferenciada. Na inteligência artificial, funciona como se fosse uma não verbalização. Se você não tem vocabulário para transformar o seu texto, o seu gráfico, a sua apresentação de uma forma que você traga os resultados, o entendimento daquilo que você quer transmitir, se você não verbalizar de uma forma eficiente para que a inteligência artificial entenda, você não vai conseguir o resultado dela. E aí eu digo para você, a mesma forma que você está verbalizando ou escrevendo para ela, é a forma que você se comunica com o cavalo através de alguns pontos não verbais. A sua sutileza na tua informação facial para o cavalo é muito importante. A sua sutileza de informação corporal é importante. E a sua não verbalização traz tudo isso. Para a inteligência artificial é importante o vocabulário, muito vocabulário. Então nós de gerações anteriores, muito mais antigos, digamos assim,
nós trazemos uma verbalização melhor. Por quê? Porque nós tivemos muita leitura, nós consumimos muito mais leituras, livros, revistas, do que efetivamente a parte que hoje se intenciona como: diz aí para mim como é feito isso, ponto. E a inteligência emocional é capaz de te dar mais de 100 linhas a respeito. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a nossa informação não verbal e verbal, elas trabalham juntas. Mas, para liderar profissionais, nós temos que ter uma condução muito mais não verbal do que verbal. E a não verbal, ela é uma comunicação eficaz, tá? E ela está apenas nos dizendo algumas formas, né, de como nós temos que intencionar o pedido e de que forma que nós queremos esse resultado. No contexto corporativo, né, muitas falhas de liderança, elas acontecem através da falta de palavras. Então, quando nós não informamos algo para a nossa equipe, nós estamos, né, o líder está desalinhado no discurso. Então, a nossa postura não condiz com a nossa fala. Então, isso fica totalmente desalinhado para a nossa equipe. Aí a equipe olha um para o outro e fala, é ou não é? Né? Ele está dizendo que sim, mas ele está informando que não. Então, nós temos que ter essa coerência de atitudes verbalizadas ou não verbalizadas com a nossa postura também. Isso é muito importante. Então, a falta de clareza e o medo de tomar decisões, muitas vezes, que pode acontecer com o líder, nós sentimos através do resultado do grupo. E isso é muito importante que fique claro, mesmo que não sejam verbalizadas, né? Então, ao aprender com os cavalos, os líderes, eles desenvolvem habilidades como autoconsciência, compreender suas emoções e a forma como impactam nesse ambiente, a clareza, né, de comunicação, expressando intenções de maneira objetiva e coerente, a liderança autêntica, basicamente, que inspira respeito e confiança também na equipe, por meio de atitudes consistentes, e isso é muito importante. Gestão de energia, que é o que equilibra, dá firmeza, né, e empatia para conduzir pessoas com harmonia, né? E nos treinamentos com os cavalos também, os participantes, eles vivenciam muito isso. Na prática, né? Esse impacto que eles têm ao conduzir o cavalo, ao mostrar para o cavalo o que ele está querendo. Então, é muita informação ao mesmo tempo que deve ser passada, tanto emocionalmente como não verbalizada, e desta forma, muitas vezes, o próprio ser humano ele se confunde naquilo que ele está passando. Então, o cavalo ele é autêntico, ele vai te mostrar que a confusão é sua, não é dele. Ele não está produzindo porque você não está sendo claro com ele. Então, imagina você numa equipe com 4, 5 pessoas, você passando, transmitindo algo e essa equipe não entendendo o que você está querendo dizer. E um entende, o outro não entende, aí fica uma discussão entre a equipe e o resultado acaba não aparecendo. E isso é muito ruim, porque depois aparece aquelas relações truncadas, onde um já não consegue conviver com o outro, os resultados e as identificações de climas organizacionais que não permitem que essa equipe ela esteja em alta dentro dos processos e alcance o resultado. Então, nós temos que transformar, né, a nossa liderança através de comunicação, que para gerar engajamento, né, e construir equipes mais alinhadas e produtivas dentro da nossa empresa. Então, se nós desejamos ser líderes mais influentes, né, nós temos que aprimorar
a nossa comunicação não verbal. E afinal, né, de tudo isso, é dizer que o cavalo, ele entende a sua mensagem, né, sem palavras. Então, a sua equipe, ela também entenderá se você comunicar de forma eficaz. Aprender com os cavalos é muito importante, porque neste momento que nós estamos vivenciando diferenciais para se manter no mercado de trabalho por conta da inteligência emocional, a comunicação não verbal ela vem de encontro a isso. A comunicação não verbal, apesar de nós termos que ter um vocabulário rico para conseguir os resultados desejados, nós temos que ter um vocabulário rico nas nossas atitudes e ter coerência em relação a isso. Então, eu espero que esse tema de hoje tenha aberto a mente de vocês em relação a essa comunicação não verbal, as suas atitudes, o seu engajamento com a equipe e os resultados que ela vai produzir, com certeza, se você tomar as atitudes e movimentar a sua comunicação não verbal corretamente, ok? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Meu nome é Silvia D'Amico e peço a vocês que curtam as redes sociais da TV Humana. Nós estamos em todas as redes sociais. Assistam os programas da TV Humana, um programa mais atrativo do que o outro, e nós estamos aqui sempre abertos a ensiná-los a fazer parte de um mundo melhor. A TV Humana, ela chega para que este mundo fique cada vez mais atrativo para nós, seres humanos, ok? Uma excelente noite a todos vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!